Olá pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Boa aula! Boa tarde pessoal, meu nome é Lucas Cabral, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Pré-ENEM da Abril Educação e hoje vamos trabalhar com a competência de área 3, a gente já começou a trabalhar ela aí na nossa última aula e vamos seguir agora, ao longo dessa semana, trabalhando com a competência de número 3 e com a nossa habilidade número 12, tá? Para a gente analisar a justiça, já vamos falar um pouquinho disso. Para você se localizar, isso fica na sua apostila, tá? Ficha de número 102, página 458, então você encontra aí para conseguir se achar direitinho, ok? Então vamos lá, começando hoje falamos da nossa competência de área 3, fazer uma explicação rapidamente, novamente sobre ela, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Algumas coisas que você pode perceber com relação a essa competência é que a gente acaba trabalhando uma competência de uma maneira um pouco ampla, né? Você pode trabalhar com aspectos políticos, aspectos sociais, a gente vai ver aí, no caso, em outras habilidades, aspectos até ambientais com relação a isso, e vamos trabalhar algumas questões relacionadas a movimentos sociais. Particularmente é uma das competências favoritas do Enem, que mais tem cobrado nos últimos anos, desde o nosso novo Enem ali de 2009. A competência 3, por exemplo, no nosso Enem do ano passado, foi a competência com maior incidência de questões. Então, é relevante para a gente dar um estudo um pouco mais aprofundado com relação a ela. E vejamos aí a nossa habilidade da aula de hoje, a habilidade de número 12. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Sinceramente, na minha opinião, essa é uma das habilidades mais específicas que o Enem acaba tendo, em ciências humanas, propriamente. Porque é uma competência uma habilidade que a gente acaba entendendo que ela é muito direta, você sabe exatamente o que ele está pedindo. É diferente de outras habilidades em que você tem brecha para trabalhar com diversos assuntos e coisas bastante diferentes. O papel da justiça é algo muito específico. Sim, você pode trabalhar com ele em vários momentos diferentes ao longo da história, ok? Mas o papel da justiça é sempre algo muito pontual. E exatamente por conta disso, vamos começar a entender algumas coisas aos poucos, para a gente ir trabalhando exatamente como funciona essa habilidade, ok? Vamos lá. Começamos com o que é justiça, para a gente começar a entender a habilidade de maneira um pouquinho melhor aí. É uma instituição de mediação de conflitos, seja entre duas partes da sociedade, seja entre a sociedade e o próprio Estado. Então, o que eu quero dizer exatamente com isso? Por que eu coloquei essa definição para vocês aqui? A justiça fica nesse meio do caminho entre duas partes litigiosas. Se eu tenho um problema com um vizinho meu, esse problema pode ser resolvido na justiça. Se eu tenho um problema com o Estado, esse problema também pode ser resolvido com a justiça. Se o Estado brasileiro tem um problema comigo, ele também pode resolver na justiça. Então ela serve sempre como árbitra, ela está ali no meio do caminho, resolvendo as nossas questões, exatamente estabelecendo certas normas a serem seguidas, são as leis que a gente acaba chamando, estabelecendo padrões de comportamento, para evitar que cada um faça o que bem entender e bunda lelê, a gente decide o que é melhor por conta própria, ok? Bom, então a gente acaba colocando o objetivo fundamental também da justiça aqui embaixo, objetiva a garantia de direitos a todos os setores da sociedade civil. Por que direitos? O que seriam os direitos? Vamos começar a entender isso. A justiça trabalha nesse sentido de garantir os direitos para todos, igualmente.
Se diz que a justiça é cega, a representação mais comum da justiça ela é com uma venda nos olhos, uma espada numa mão e uma balança na outra. A balança no sentido exatamente do equilíbrio, então está sempre ali, né, garantindo o equilíbrio entre duas partes diferentes. A espada para garantir, né, no caso, se a força for necessária para isso, o Estado teria o poder para isso. E a venda porque a justiça, teoricamente, a gente sabe que infelizmente em muitos casos não é assim que funciona, a justiça é cega. Então a justiça teria que trabalhar de uma maneira, dando ganho de causa ou para o maior milionário do país, ou para um cara sem grande poder, né, no caso aquisitivo, teria que tratar os dois de maneira bastante semelhante. Como eu falei, infelizmente sabemos que não é exatamente assim que funciona. A gente fala que a justiça pode ser corrompida em alguns momentos, mas o seu princípio fundamental, e é com ele que a gente tem trabalhado, né, vai objetivar trabalhar aqui na nossa questão, é exatamente esse da justiça como um elemento neutro, um elemento de intermediação de conflitos. Então eu falei que a justiça se baseia na garantia desses direitos igualitários para todos, sem distinção, né? Você pode ser negro, pode ser branco, pode ser indígena, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre. A justiça tem que garantir que todos tenham o mesmo tratamento, porque todos têm os mesmos direitos. Mas Lucas, afinal de contas, o que seriam esses direitos? Então vamos para uma definição desses direitos, para começar a entender isso também mais claramente. Os direitos são exigências de diferentes grupos, visando um tratamento igualitário entre os indivíduos. Como eu falei, a ideia da justiça como cega. Eu posso ser o Lucas e eu vou ter o mesmo tratamento que você, o Cláudio, o Zé ou qualquer outra pessoa. Geralmente são conquistados através de manifestações e pressões sobre o governo e os grupos dominantes. Por que através de manifestações e pressões? Porque aqueles grupos que estão no poder, e estão no poder há séculos, estão no poder há tempos, dificilmente vão querer mudar um pouco essa situação, né? Vai ser muito complicado que esses grupos aceitem ou desejem, né, qualquer tipo de transformação que possa mexer com o seu poder. Se eu sou um herdeiro de terras aqui no Brasil e eu recebi terra através de Seis Maria, lá de um rei português em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou, dificilmente eu quero que mexam nessa minha terra. E dificilmente eu quero uma mudança em qualquer estrutura relacionada a isso. Exatamente por conta disso, eu vou tentar preservar a situação do jeito que ela era. E cabem aos grupos que estão insatisfeitos fazerem manifestações para pressionar ao governo ou a mim mesmo, né, no caso, um setor dominante, por uma modificação disso e buscar um tratamento mais igualitário. Por não acharem justo que eu tenha tantas terras e outras pessoas tenham tão poucas, ou que eu tenha direito a voto e outras pessoas não tenham. Então a busca por direito acaba sendo exatamente com relação a isso, acaba trabalhando com essa ideia de um tratamento igualitário. A justiça como cega, tratando todos da mesma maneira. Ok. Então vamos para alguns exemplos do que seriam os direitos, né? Então, exemplos de conquistas de direitos que a gente vai acabar tendo. Talvez o maior exemplo de conquista de direitos que a gente tenha ao longo de toda a história seria a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. O ano da Revolução Francesa, né? Por isso o contexto da Revolução Francesa. O ano é molezinho aí, né? Você percebe, 1789. Então, beleza, 1789, tranquilo. E é aquela grande questão. Se você quer pensar em um momento, uma data específica para você dizer o início da nossa idade, da nossa era, o início da época em que nós vivemos, eu diria, né, que vai acabar sendo ali o ano de 1789. A Revolução Francesa é o marco final da Idade Moderna e o marco inicial da Idade Contemporânea. E a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão tem um papel bastante importante com relação a isso. A gente tem uma figurinha aqui, né, exatamente, dessa Declaração dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão, estão decretando exatamente que todos os homens e todos os cidadãos sejam absolutamente iguais. Têm que ser tratados exatamente da mesma maneira. Por que diabos a Revolução Francesa é tão importante, ou é tão relevante exatamente para a história? Porque ela marca o início da sua vida, do seu modelo de vida atual. Porque a Revolução Francesa é uma transformação generalizada em aspectos dos mais diversos da sociedade. Acima de tudo, a Revolução Francesa marca a passagem de um mundo que a gente chamava aristocrático para um mundo burguês. A Revolução Francesa é a mais importante das chamadas revoluções burguesas que tivemos na história, em que ela tem uma transformação na classe dominante. A classe dominante até então acabava sendo, né, a classe aristocrática, como eu falei. Os senhores de terras, os senhores feudais, aquelas pessoas que eram proprietárias e que exatamente por conta disso tinham muito poder. A Revolução Francesa marca o fim desse processo, desse período na França. E exatamente por ter acontecido na França, a França ser um dos grandes exemplos culturais do mundo na época, você acaba espalhando isso para a Espanha, Portugal, Alemanha, etc., várias outras regiões. Então o que acontece nessa situação é que nós temos, né, a França servindo de espelho, servindo de exemplo para o mundo. E a Revolução Francesa inicia um processo de revoluções, como eu falei, burguesas, que vão seguir em várias outras regiões da Europa, nos anos subsequentes. A gente pode dizer que a Revolução Francesa é o marco final do absolutismo, porque ela está assassinando o absolutismo ali. O absolutismo, só para lembrar, aquela forma de governo em que os reis tinham um poder absoluto
faziam praticamente o que bem entendessem. E ao fazerem o que bem entendiam, esses reis colocavam próximos a eles, também com os benefícios, vivendo de privilégios, membros da igreja, membros do clero e também os membros da aristocracia, os nobres. A Revolução Francesa acaba com isso. Porque a Revolução Francesa para de tratar as pessoas de maneira diferente por serem, né, exatamente pessoas que nasceram em famílias diferentes. O seu valor durante, né, o período anterior à Revolução Francesa era medido exatamente por qual família você nasceu. Pouco importa se eu sou milionário, se eu sou uma pessoa muito rica, ou se eu sou uma pessoa que recebe muito respeito das pessoas ali em volta, na sociedade em que eu vivo. O que importa é a família na qual eu nasci. Se eu sou um Cabral, eu posso ser considerado uma pessoa importante em Portugal, ou talvez não, seja considerado uma pessoa irrelevante ali. Depende muito de onde você nasceu. Repara, a sociedade absolutista era uma sociedade que, por não haverem esses direitos, por não tratar as pessoas de maneira exatamente igual, as pessoas tinham a sua posição definida pela família na qual elas nasciam. Então, nessa sociedade, você obviamente pode presumir que não havia ascensão social. Se você nasce numa família pouco importante, você morre nessa família pouco importante. E pouco importa o que você fez na sua vida. Você não é uma pessoa relevante. Por outro lado, se você nasceu numa família importante, uma família de ministros, de secretários de Estado, de pessoas próximas à realeza, ou quem sabe até numa família real, você vai ser uma pessoa importante também, independente da infinidade de cagadas que você pode fazer na sua vida. Então você se torna essa pessoa importante ou não, em função, né, exatamente da sua família, e não dos seus méritos ao longo da vida. Essa é uma sociedade sem esses direitos. É o que a gente vai chamar de uma sociedade de privilégios. Privilégios porque algumas pessoas são privilegiadas. Membros do clero, membros da nobreza, têm direitos a mais do que as outras pessoas. A Revolução Francesa, sobretudo simbolizada pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, acaba com a sociedade de privilégios. A partir da Revolução Francesa e a partir disso daqui, temos, né, na verdade, todas as pessoas ali na França sendo tratadas, ou a grande maioria das pessoas na França, sendo tratadas como cidadãos. E como cidadãos acabam sendo tratados como iguais. Né? Então temos aqui a representação e a ideia de que todos têm que ser tratados iguais. Grande exemplo de conquista de direitos que temos, né, na nossa história acaba sendo essa. Mas não foi a única que eu preparei para vocês, não. Coloquei algumas outras para a gente ir começando a entender alguns pontos. Além, então, portanto, né, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, temos aí a Declaração de Direitos da Inglaterra, 100 anos antes. 1689, exatos, redondos, 100 anos antes. A Declaração de Direitos é conhecida na Inglaterra pelo seu nome, obviamente, em inglês. Né? Ela é chamada de Bill of Rights. Bill, para quem não sabe, é uma lei. Né? Então, a lei dos direitos, Bill of Rights. Então, a declaração de direitos que você acaba tendo. Isso acontece também no contexto da Revolução Gloriosa, e aí, né, que é o que estabelece a derrubada do absolutismo na Inglaterra. Aqui tem uma fotinha, né, exatamente, do que seria o Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos. Mas, Lucas, eu não entendi uma coisa. Por que você falou que a Declaração, né, de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa era a mais importante, se você teve, por exemplo, essa Declaração de Direitos aqui fazendo praticamente a mesma coisa, né? Acabou com o absolutismo na Inglaterra. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão acabou com o absolutismo na França. Então por que a da França é tão mais importante que a da Inglaterra? Se a da Inglaterra aconteceu 100 anos antes. Pois é, a da França é mais importante que a da Inglaterra porque a da França vai ser o que nós historiadores, gostamos de chamar, né, de ecumênica. A Revolução Francesa é ecumênica porque ela é geral. Ela não acontece apenas para a França. Ela acontece para a França e se espalha para outras regiões, como eu comentei, Portugal, Espanha, regiões do que vai ser a Alemanha, a Itália, etc., a Áustria. Agora, nessa época daqui, você tem então ela se espalhando dessa maneira. E a Declaração de Direitos da Inglaterra? Restrita à ilha. Ela existe na Inglaterra e ela vale para a Inglaterra. Ela não vale para outros lugares. Então, uma mudança significativa que a Inglaterra passa, mas o mundo não passa por essa mudança. A revolução, né, as revoluções inglesas, são as primeiras revoluções burguesas que a gente tem na história. Pela primeira vez, a Inglaterra, né, acaba sendo o país pioneiro a colocar a burguesia como sua classe dominante. Eu já comentei isso com vocês em outra aula, lá no início, na primeira aula que a gente teve aqui no curso. Acabei comentando com vocês a ideia de quem é a burguesia. Entenda, burguês igual a comerciante. Mesma coisa, tá? Então os burgueses são os comerciantes. Ok. Esses comerciantes se tornam classe dominante, aqueles que controlam a sociedade, que são os políticos de fato da sociedade, pela primeira vez no mundo, na Inglaterra, em 1689, fruto, né, da nossa Revolução Gloriosa, como a gente está falando aqui. Tá? Revolução Gloriosa, como eu falei, parte, né, das revoluções inglesas. Explicação muito rápida com relação a isso, por não ser um tema bastante específico, a gente não precisa entrar nos pormenores dele. Dúvidas, por favor, mandem aí pra gente, eu respondo para vocês imediatamente. Agora, a revolução, no caso, as revoluções inglesas, e particularmente a Revolução Gloriosa, ela acaba sendo a segunda de duas, né, revoluções inglesas ao longo do século XVII.
O século XVII é um século de mudanças significativas na Inglaterra. O século XVII acaba estabelecendo, por exemplo, esse fim do absolutismo, através de dois processos de revolução. A Revolução Puritana, que foi uma guerra civil super sangrenta na Inglaterra, nos anos 40 do século XVII, então 1642 a 1649. Nessa época você tem um banho de sangue, uma guerra civil que acaba derrotando o rei. Enquanto em Portugal, Espanha e França o rei é absolutista e faz o que ele bem entende, no caso, né, na Inglaterra já não é mais assim. Na Inglaterra, o rei, ao ser derrotado naquela época, ele é obrigado a escutar. E é obrigado, né, exatamente a dar certa voz, certa participação à burguesia, que foi vitoriosa nessa primeira revolução. Ok, o tempo passa, muitas coisas mudam, a Inglaterra vive uma ditadura terrível nessa época, e tempos depois, os ingleses odeiam essa sua ditadura até hoje, e tempos depois, o que acaba acontecendo é que você tem uma nova revolução, uma revolução gloriosa, para estabelecer novamente o fim do absolutismo, mas, né, garantir o fim do absolutismo sem os excessos que a ditadura, depois da Revolução Puritana, tinha garantido. Dessa maneira, as duas revoluções são englobadas como um único processo que nós, historiadores, chamamos de revoluções inglesas. E essas revoluções inglesas, a grande importância delas para a gente, é que marcam o fim do absolutismo, através, principalmente, desse documento. Declaração de Direitos, como eu falei, o Bill of Rights de 1689, determinando que todos os cidadãos têm que ser tratados da mesma maneira. Dessa forma, você não pode ter uma lei que vale para um aristocrata, que vale para um nobre. De novo, aristocrata e nobre, sinônimos, mesma coisa, senhor de terra, tudo a mesma coisa. Então você não pode ter uma lei para um senhor de terra, para um aristocrata, para um nobre, e uma lei diferente, por exemplo, para uma pessoa que não é proprietária de terras, para um comerciante, um burguês. Tem que ser tratados da mesma maneira. A justiça é cega, lembra do que falamos lá no início? Então, exatamente por conta disso, o Bill of Rights é um marco. Ele é a primeira revolução burguesa, ele influencia as posteriores, como por exemplo a francesa que nós falamos, mas ele não vai entrar em outros territórios como a própria Revolução Francesa entrou. Ok? Então, esse aí, né, é mais um exemplo de uma grande conquista de direitos que nós acabamos tendo, a derrubada do absolutismo na Inglaterra. Outro exemplo que a gente trabalha é, né, com relação ao nosso mundo contemporâneo, já que agora, já no século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, repara uma coisa, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, o ano de 1948, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, que é ali de 45. Então, terminou a Segunda Guerra Mundial e é feita a declaração, você tem uma fotinha aqui da Eleanor Roosevelt, né, a esposa do ex-presidente americano Franklin Roosevelt, com a Declaração Oficial dos Direitos Humanos, elaborada pela Organização das Nações Unidas, a nossa ONU, está aí até hoje. Né? O grande documento, o documento fundamental da ONU que nós acabamos tendo é essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece? Que todos os seres humanos têm que ser tratados da mesma maneira. Aqui pode parecer como uma pegadinha, mas isso é importante que você saiba distinguir algumas coisas, o Enem vai te cobrar esse tipo de coisa. Pô, mas isso já não valia desde a época lá da Revolução Francesa e até do Bill of Rights lá da Inglaterra? Não, não valia. Sabe por quê? As duas declarações que a gente comentou antes eram declarações de tratamentos iguais para os cidadãos. Mas quem eram os cidadãos? E aí ficava toda essa discussão. Nós tínhamos na França e na Inglaterra uma exclusão. Alguns eram cidadãos, outros não eram cidadãos. E os não cidadãos não tinham esse direito. E o mundo ali, né, do 1700, do 1800, foi influenciado por isso. Para dar um exemplo para vocês, você pode ser um ser humano e não ser tratado como um cidadão. Um escravo, por exemplo. É um ser humano, todo mundo concorda que o escravo é um ser humano. Mas o escravo é considerado em muitos lugares, e o Brasil é um exemplo disso, a gente vai trabalhar com isso daqui a pouco. Esse cidadão, esse escravo não é tratado exatamente como cidadão. Ele é tratado primeiro como uma propriedade, ele pertence a alguém, e depois como um ser humano. Nesse sentido, ele não é um cidadão, não é uma pessoa contemplada para aqueles direitos. Agora, no século XX, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita lá pela ONU, como a gente comentou ainda agora, você acaba tendo essa ideia de que é uma declaração universal dos direitos humanos. Ou seja, todos os seres humanos têm os mesmos direitos. Né? Não podemos fazer distinção. Então não pode ter distinção porque, não, então eu sou branco, ele é negro, então tem que ter direitos diferentes. Não, não. Os direitos são universais, são para todos. Não se pode estabelecer, né? Por exemplo, e é isso a grande questão de ter aparecido depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sou ariano, ele é judeu. E o tratamento para mim é um, e para ele que é judeu é outro. Isso acontece no contexto do final da Segunda Guerra Mundial exatamente por conta disso. Após o conhecimento do Holocausto. O que é o Holocausto? A grande tragédia da história do povo judeu, né? Talvez a maior tragédia que a gente acabe tendo no século XX, possivelmente uma das maiores da história. O Holocausto é a grande política, né, do Partido Nazista e de Adolf Hitler, especificamente na Alemanha, de extermínio dos judeus. Então a ideia é de fazer uma limpeza étnica, eliminarmos toda a etnia judaica.
Então a pessoa morre pelo simples fato de ser judia. Hitler diz que o objetivo dele é deixar, né, como legado, como seu presente para a humanidade, livrar o mundo do problema judeu, acabar com todos os judeus. E como ele faria isso? Matando os judeus todos. Pelo Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, morreram 6,5 milhões de judeus, pelo simples fato de serem judeus. Não necessariamente lutaram contra, não necessariamente se posicionaram contrários, não foram inimigos necessariamente, mas foram tratados como tal, pelo simples fato de existirem e terem a sua etnia, a sua religião ali como ofensivas aos alemães naquele momento. Quando o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, entra, né, destruindo, né, a União Soviética e os Estados Unidos, entram varrendo os campos de concentração alemães e acabam descobrindo as pilhas de mortos, né, dos judeus exatamente, há uma comoção internacional. A Organização das Nações Unidas é criada nesse momento, e ela é criada exatamente com a ideia de tentar reparar os danos que os judeus sofreram. Um dos seus grandes objetivos acabava sendo esse. Por quê? Porque o resto do mundo teria fechado os olhos para isso. Sabia dos problemas da Alemanha nazista com os judeus e nada fez para impedir. Então permitiu que os judeus tivessem, né, recebido esse tratamento ali. É hora de tentarmos mudar um pouco a situação. Duas grandes medidas são feitas para isso. A primeira, a criação do Estado de Israel, mesmo ano de 1948. Ele é criado pela ONU exatamente como uma forma de garantir aos judeus um território, um Estado, uma casa para eles, coisa que não tinham até então. E também, no mesmo ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente contra o racismo e qualquer forma de discriminação. Racismo seja de brancos com negros, racismo seja de arianos com judeus. Você viu aonde essa teoria racista, onde essa ideia de que certos povos humanos são superiores, são melhores do que o outro, te levou. Isso acaba te levando, né, por exemplo, aos campos de concentração. E aí as pilhas de mortos, como eu havia comentado com vocês antes. Isso aqui é uma foto light, tá, gente? Uma foto branda comparada com as outras cenas horrorosas que você pode acabar encontrando, né, em qualquer foto de campo de concentração. Os casos de Auschwitz, por exemplo, lugares que se tornaram pontos turísticos hoje em dia, né, principalmente na Alemanha, na Áustria e na Polônia. E você acaba vendo exatamente o lugar aonde os judeus eram levados para serem exterminados. Exterminados lá dentro dos campos de concentração, de trabalhos forçados, campos de extermínio na realidade, e que acabavam, né, exatamente sofrendo experimentos científicos, experimentos de resistência do corpo humano, ou sendo intoxicados por gás até a morte. Então trabalhariam até a morte ou morreriam no meio das experiências nazistas. Há todo um dilema ético hoje em dia, né, se discute bastante isso, se o resultado dos experimentos nazistas deve ser aproveitado ou não. Muita gente diz, os resultados estão aí, as pesquisas já foram feitas. Pesquisas pegando judeus e tratando, né, exatamente para saber o quanto o corpo humano aguenta de carga elétrica. Bota um corpo de um judeu ali, vivo, né, já passando mal, com fome, como eu falei, tem muitas fotos chocantes, você vê, muitos são só pele e osso, e passa uma carga elétrica pelo corpo do cara, carga de 50 volts. Está vivo ainda. 100 volts, está vivo ainda. 200 volts, morreu. Ok, esse aguenta 200 volts. Então vamos botar outro agora e vamos testar. Os alemães faziam isso. Teste, como eu falei, com carga elétrica é um dos testes conhecidos. Outro dos conhecidos, esse aí também, na mesma linha da crueldade, acaba sendo a resistência ao frio. Pega, né, um judeu e coloca dentro de um balde, né, um barril gigante. Sabe aquele barril do Chaves, né, grandão? Coloca o cara lá dentro, cara, cheio de gelo, aquilo. E fica esperando para ver quanto tempo ele aguenta antes de morrer. Opa, esse aí aguentou meia hora, o outro aguentou 1 hora, tá? Então o corpo humano aguenta mais ou menos isso. Como eu falei, muita gente diz, os resultados estão aí, já foram feitas as pesquisas, independente da tragédia que elas acabaram ocasionando, temos que aproveitar esses resultados. E muitas outras pessoas com as quais, numa boa, eu partilho essa opinião, acabam dizendo exatamente que não devemos, né, usar esse tipo de resultado. Porque a que custa esse resultado foi permitido, foi garantido. Se você usa esse tipo de resultado, significa que você concorda minimamente que em nome da ciência isso pode ser feito. Então é algo que sim, deve ser descartado. E vamos fingir, né, em certo aspecto, eu sei que não é possível isso, mas fingir que esses experimentos não aconteceram. A gente não pode se aproveitar de nada que possa ser considerado útil a partir do nazismo. Né, principalmente a partir de algo que você acha tão violento ou tão cretino como foi dessa maneira. Ok? Com base nisso, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma grande conquista do século XX para garantir exatamente essa ideia, né, de uma igualdade, portanto, de um tratamento mais igualitário e a proibição dessas formas de discriminação. Essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, super importante aí, né, no século XX. A outra que a gente acaba tendo, né, outro grande exemplo que eu deixei para vocês, o nosso quarto grande exemplo aqui nesse momento, é a Lei dos Direitos Civis de 1964, tá? Mesmo ano do início da ditadura militar aqui no Brasil. A Lei dos Direitos Civis acaba estabelecendo ali, acontece primeiro, no contexto das pressões do movimento negro nos Estados Unidos. E os anos 60 são uma época meio complicada. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Tá? Por quê? Porque nos anos 60 você vai ter uma série de
complicações que vão acontecer em vários lugares. O ano de 68, por exemplo, teve questão no Enem no ano passado sobre o ano de 68, que acabava trabalhando, né, com as modificações da contracultura e coisas do tipo. Enquanto isso, a década de 60 como um todo é complicada em vários lugares. É complicada aqui no Brasil, é complicada, por exemplo, né, na Europa, em vários lugares, você tem as barricadas de Paris acontecendo na França, é complicada no Japão, com greves estudantis, e é complicada também nos Estados Unidos, onde a gente está focando aqui nesse momento. Para você ter noção do nível de complicação da década de 60 nos Estados Unidos, ela é chamada de a Segunda Guerra Civil Americana. Primeira Guerra Civil Americana lá no século XIX, Guerra Civil mesmo, Norte e Sul, questão da escravidão como um ponto fundamental e tudo, termina com a vitória do Norte e a manutenção dos Estados Unidos como um país só. A década de 60 é chamada de Segunda Guerra Civil porque você tem um duelo, né, tão forte entre várias, na verdade, vários grupos diferentes, vários grupos que são minoritários, considerados minoritários, lutando por direitos, lutando, né, exatamente por uma igualdade de tratamento. E esses grupos são tão grandes, são tantos grupos minoritários que junta minoria, mais minoria, mais minoria, mais minoria, mais minoria, que dá maioria. Você tem o nascimento de alguns movimentos nessa época pedindo seus direitos, como o movimento homossexual, ou o movimento dos nativos americanos, os indígenas, pedindo também, né, certos direitos. E outros movimentos que já têm um pouquinho mais de força, né, também aí já um pouco mais consolidado, o movimento dos imigrantes, particularmente muitos de nós, latino-americanos, pedindo, né, também uma igualdade de direitos nos Estados Unidos. Mas acima de tudo são dois movimentos fundamentais. O movimento feminista, pedindo um tratamento igual entre homens e mulheres nos Estados Unidos, simbolizado pelas mulheres queimando os sutiãs, né, dentro, né, das universidades americanas. O grande símbolo de se queimar sutiã. Só para representar isso para vocês. Em determinado momento, eu comentei isso em sala, né, que as meninas queimavam os sutiãs dentro das universidades para simbolizar exatamente um protesto e tudo. E uma aluna veio me perguntar, né, mas por que elas queimavam os sutiãs e tudo? Eu falei, olha, eu acho que era para simbolizar exatamente a questão, né, de que na verdade, você tem o sutiã como a única peça de roupa da mulher que não encontra equivalente no homem, né? Então, todas as outras peças os homens usam e as mulheres usam um equivalente. No caso do sutiã, não. As mulheres usam e os homens não têm nenhum equivalente, né? Agora, essa menina virou e falou, não, eu achava que era por outro motivo. Eu achava que era por conta da opressão, porque o sutiã representa a opressão, porque o sutiã aperta. Eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que eu discordo um pouco disso. Pode até apertar, assim, mas eu não sei se o sutiã chega a representar, de fato, uma opressão dessa maneira. Aí ela virou pra mim e falou, então você deveria usar sutiã um dia. Eu falei, claro, vou vir trabalhar de sutiã. Vai ser um sucesso completo, né? Mas, óbvio que não, isso daí, na verdade. Mas a gente acaba tendo, né, essa ideia, né, de que o sutiã é queimado como esse símbolo da diferença. Então, as mulheres querem ser tratadas como os homens, e para serem tratadas como os homens, vão acabar, né, exatamente, queimando o sutiã. Então, esquece que eu tenho sutiã, finge que eu sou um homem, me dê os mesmos direitos que os homens têm. Agora, esse é o segundo movimento mais importante, tem uma série de conquistas importantíssimas na época, mas acima de tudo é o movimento negro. O movimento negro é muito importante porque em vários estados americanos, acredito que muitos de vocês saibam isso, em estados americanos, cada estado tem autonomia para fazer suas próprias leis. Então eu posso determinar, por exemplo, que no Texas eu tenho pena de morte, em Nova York não. Tá? Os estados têm autonomia para fazer essas leis. E muitos estados americanos tinham, desde o final da Guerra Civil, lá no século XIX, a ideia de leis segregacionistas. O que é isso? Leis de separação, de segregação. Brancos e negros com pessoas diferentes, com leis diferentes para brancos e negros. Semelhante ao que havia na África do Sul até o início dos anos 90. A ideia de um regime de apartheid, né, de separação. Então são apartados, são separados. Brancos têm leis que valem para eles, e negros têm outras leis que valem para eles, completamente diferentes. Não se pode tratar brancos e negros da mesma maneira. O problema é que nos Estados Unidos dos anos 60, os negros estão fazendo um barulho terrível com relação a isso, pedindo exatamente, né, a ideia de um tratamento igual. Vários ícones do movimento negro aparecem nessa época. Você tem, por exemplo, aí o Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, seu discurso famosíssimo, né, o I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que crianças brancas e negras brincarão lado a lado. Então a ideia de uma integração, brancos e negros sem distinção de cor, mas, cara, como seres humanos. Né? Existe apenas uma raça, a raça humana, somos todos iguais. Não deve haver esse tipo de distinção. Faz esse tipo de campanha, uma campanha de integração, uma campanha pacifista, acaba assassinado. Consegue muitas pessoas para o seu lado, mas para você ver o barulho, a importância que isso tinha nos Estados Unidos, ele acaba assassinado. Martin Luther King é um símbolo que a gente acaba tendo, e vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, exatamente com uma questão do Enem, que eu tirei do ano passado para mostrar para vocês, e que trabalhou exatamente com o discurso do Martin Luther King. Um outro exemplo que a gente tem nessa época, de novo, do movimento negro, é o Malcolm X. Né? Malcolm X. O Malcolm X acaba sendo bastante significativo, é o segundo grupo, né, do movimento negro mais radical, mais forte, na verdade, nesse momento, depois do grupo pacifista do Martin Luther King, um grupo mais brando, mais que prega a integração. O Malcolm X não acredita numa integração pacífica. O Malcolm X acredita que os negros precisam arrancar os seus direitos da mão dos brancos, pois os brancos jamais dariam isso para os negros.
Como eu tinha falado, os direitos são conquistados através de manifestações e pressões em cima do governo e dos grupos dominantes. O Malcolm X propõe esse tipo de coisa, que na marra os negros consigam esse direito. Para você entender, em muitos estados do sul dos Estados Unidos, você tinha proibição de voto por parte dos negros. Os negros não podiam votar, eram tratados como pessoas diferentes dos brancos. Então os brancos votam, os negros aceitam. A questão era essa. Malcolm X tem um discurso dele que ficou mais famoso, chamado The Ballot or the Bullet. O que é isso? A urna ou a bala. Ou nos deixem votar ou nos matem, porque nós vamos morrer lutando exatamente por isso, por esse direito. Então é um movimento já mais radical, um movimento que já prega uma certa violência em certo aspecto, mas a conquista dos direitos dos negros acima de tudo, fundamental. Tá? Então defende isso com unha e dente, consegue bastante seguidores. E o terceiro grupo, né, do movimento negro com muita força também nos anos 60, todos no mesmo contexto, todos pedindo a mesma coisa. A diferença fundamental é o método que eles propõem. Né? O Martin Luther King, como eu falei, propõe uma integração, algo mais brando, enquanto isso o Malcolm X é algo um pouco mais violento nessa conquista. E o terceiro grupo é o mais radical de todos. É o grupo dos Panteras Negras. O grupo dos Panteras Negras é o mais radical porque prega a conquista violenta dos direitos. Sim, temos que arrancar os nossos direitos, mas além de tudo tem um outro ponto. Os Panteras Negras são marxistas, ou seja, são comunistas. São comunistas nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então você tem um grupo de pessoas negras pedindo igualdade de direitos e pedindo a formação de um comunismo nos Estados Unidos em guerra contra a União Soviética comunista. O caos completo. O governo americano tem pânico do movimento dos Panteras Negras e manda o FBI pesado, né, em cima dele. Vai lá e resolve, prende todo mundo. O FBI vai em cima, investiga todos os casos possíveis em cima de todos os grandes membros dos Panteras Negras e acaba prendendo boa parte dos seus líderes. Consegue abafar esse movimento que era considerado uma ameaça pelo governo naquela época. Mas muitos dos direitos, né, civis exatamente desses negros vão sendo conquistados ao longo dos anos 60. E o grande exemplo disso, como eu falei, é a Lei dos Direitos Civis, baixada pelo então presidente americano Lyndon Johnson, estabelecendo a obrigatoriedade do tratamento igual entre brancos e negros. O fim de todas as leis segregacionistas. Brancos e negros são seres humanos e têm que ser tratados exatamente da mesma maneira. São proibidas as leis segregacionistas. São proibidas leis que determinam que brancos entram por um lugar e negros entram por outro. Então a gente acaba tendo alguns exemplos aqui, né, de cartazes que eu peguei para você entender. Né? Então, Imperial Laundry Company, né? Então, companhia, né, de lavanderia imperial. Nós lavamos, né, we wash for white people only. Nós lavamos apenas para pessoas brancas. Então não lavamos roupas de pessoas, né, no caso negras. Então só vale para brancos. Você vê, né, o tipo de coisa que era permitida nos Estados Unidos até 1964. Tá? Então até ontem, 50 anos atrás, né, menos de 60 anos atrás. E aqui, né, embaixo, restrooms, né, são os banheiros. A entrada para brancos e para os colored. Colored é de cor, para os negros. Né? Então os brancos entram por um lado, os de cor, os negros, entram por outro. Não faz, assim, não faltam exemplos disso daqui. Você tem uma série, né, de sequências de fotos que acabam representando um resquício exatamente dessa época segregacionista. Dizendo, né, que, negros, por exemplo, em certos estados, foi o grande estopim do movimento negro, negros não podem permanecer sentados dentro do ônibus se algum branco estiver em pé. Então, se tem algum branco, esse negro que está sentado é obrigado a levantar e ceder o lugar para o branco. Algo como os assentos preferenciais que temos nos ônibus hoje para os idosos, pois eram preferenciais para brancos. Não interessa se a pessoa negra era uma mulher, se era uma idosa, se era uma grávida, se era uma criança, pouco importa. Para um branco ela tinha que ceder o lugar. É isso, né, com a Rosa Parks, é o nome da grande mulher que começa, né, na verdade, esse movimento pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 50 ainda, com ela começa essa confusão. Porque a Rosa Parks se recusa a se levantar para ceder o lugar para um branco. No que ela se recusa a se levantar, ela é presa por isso. E aí quem vai tratar como seu advogado, como seu grande defensor público, é o Martin Luther King. O cara que a gente falou lá, né, do Eu Tenho um Sonho, em que crianças brancas e negras serão tratadas igualmente. O Barack Obama, quando foi eleito presidente americano, pela primeira vez, aí, há 4, 5 anos atrás, fez um discurso que ficou bastante famoso, em que ele dizia uma passagem que eu acho que era brilhante, e eu diria sinceramente que foi o seu discurso mais marcante da sua campanha eleitoral. Ele dizia o seguinte, que há tantos anos atrás, ele fez a conta lá de quantos anos atrás havia do caso da Rosa Parks, uma mulher negra permaneceu sentada para que todo o seu povo pudesse se levantar. Então, no que Rosa Parks permaneceu sentada, se recusou a ceder o lugar para o branco, todos os negros começaram, né, conseguiram, na verdade, essa conquista dos direitos. O grande símbolo dessa conquista de direitos acaba sendo a Lei dos Direitos Civis aí. Beleza? Tem alguma pergunta aí, gente? Para passar? Tem uma pergunta? Ok? Vamos lá? Que tipos de direitos existem? Ok, pergunta muito boa, cara. A gente acaba trazendo aqui para entender alguma coisa. Falamos direitos. Mas eu comentei com você direitos civis, direitos não sei o quê, então vamos entender, né, minimamente.
São 3 tipos fundamentais de direitos, tá? Para você entender. A pergunta é ótima, veio lá do pessoal do Belo Horizonte, então tá legal isso daí. Participe aqui com a gente, tá, gente? Manda a tua dúvida, qualquer coisa que você não tenha entendido e tudo. Manda aí, né? Tá no pezinho aqui, né? Justamente para você mandar o seu e-mail e tirar a dúvida com a gente. Qual é a questão? Tipos de direitos que nós temos. Fundamentais, primeiros a serem conquistados. Direitos civis, são aqueles lá do Bill of Rights, os primeiros que a gente colocou, são aqueles lá na Declaração de Direitos Humanos, né? Então, a Declaração Universal, a Declaração dos Direitos Humanos, né? do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, tá? Então, ali, século XVII, século XVIII, conquista dos direitos civis. O que são direitos civis? Direitos básicos, tá? Então, alguma igualdade, por exemplo, na ideia de ir e vir. Você não pode fazer restrição. Não, porque eu posso chegar até ali, você não pode chegar até ali. Não. Isso é um direito civil, tá? Então, direitos fundamentais, direito de associação, por exemplo, eu posso me reunir com um grupo de amigos que eu quiser, né, e formar o grupo que eu quiser. Se quiser formar um partido político, eu posso formar qualquer coisa do tipo, tá? Isso é um direito civil. Primeiro de todos, conquistado na maior parte, né, do mundo ali no século XVIII, tá? No 1700, século XVIII e XIX. Depois, no século XIX, começa a disputa por mais um outro grupo de direitos, né? E que no século XX isso se consolida também. São direitos políticos. Esses acho que são os mais fáceis de você entender. O direito de votar e ser votado. O direito de você escolher o seu próprio representante. Então eu posso escolher o meu representante independente de qual é a minha renda. Eu posso escolher o meu próprio representante independente de uma série de coisas. Eu posso concorrer para ser, no caso, um representante do povo, um deputado, um senador. Então isso é um tipo de direito. Beleza, né? Outro tipo de direito. Direitos civis, primeiro, como eu falei, liberdades mínimas que as pessoas têm. Direitos políticos, em segundo, o direito de voto é o maior exemplo que a gente tem. E o terceiro grupo de direitos é um tipo de direitos que apareceu já no século XX e que estão sendo conquistados aos poucos aqui no século XXI. São chamados direitos sociais. O que são direitos sociais? São condições de gerar uma certa igualdade entre as pessoas para que os direitos políticos e os direitos civis sejam plenamente usufruídos. Então, para que todo mundo consiga usar legal, né, da mesma maneira, seus direitos civis e políticos, precisa de direitos sociais. O que é isso? Direito social, direito à educação para todos, por exemplo. Direito à saúde para todos. São as questões mais em voga, que a gente mais luta hoje em dia, que a gente mais debate hoje em dia. São esses direitos sociais. Os civis e os políticos já estão minimamente garantidos. Aqui no Brasil, pelo menos, que é o nosso exemplo, né? Enquanto isso, os sociais são aqueles que a gente luta, né, para justamente garantir essa igualdade. Se tivermos uma educação de qualidade para todo mundo, uma saúde de qualidade para todo mundo, com certeza os direitos civis e políticos serão exercidos por todos de uma maneira semelhante, sem que alguém leve vantagem sobre outro. Ok? Mas ótima pergunta, muito bom aí, gente. Convido de novo vocês a participar mandando pergunta aqui pra gente. Ok? Bom, eu queria passar agora para vocês uma questãozinha aí do Enem do ano passado, tá? Nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível, ou seja, passivo de falha, pode errar. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Um textinho de Martin Luther King, né? Como eu tinha falado, parte do seu discurso do Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Né? Questão do Enem, como eu falei, do ano passado, a gente vai passar aqui as alternativas para vocês, vocês vão ter aí 2 minutinhos, né, para acabar fazendo essa questão com a gente. Então vamos lá. O textinho do cara é esse, né, do Martin Luther King é esse, bastante simbólico. E aí a questão. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 50, só para você se localizar, sul dos Estados Unidos são os estados que garantiam exatamente o apartheid, tinham as leis segregacionistas. Tá? No norte não era comum esse tipo de coisa, no sul sim. Porque o sul é a maior concentração de população negra que você tem nos Estados Unidos. E você tem uma concentração grande de negros lá, porque era a região que recebia africanos para trabalharem. Ok? Então você tem muito africano indo para lá, muitos ficaram ali depois da abolição da escravidão e tudo, e essas pessoas vão acabar sendo excluídas pelas leis. Ah, por que não migraram para o norte? Podiam migrar, mas pô, é muito difícil você querer se mudar da sua casa, onde sua família viveu. Eu vivo aqui porque meu pai viveu, porque meu avô viveu, porque meu bisavô viveu. E tem essas leis de separação. Eu prefiro lutar contra essas leis do que ter que me mudar. Tá? Então você tem essa situação. Né? O sul dos Estados Unidos são esses estados exatamente responsáveis por isso daí. Então, de novo na questão. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos de 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam, letra A conquista de direitos civis para a população negra. Bola, o apoio aos atos violentos praticados pelos negros em espaço urbano. C, a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Dado, a incorporação dos negros no mercado de trabalho, ou a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano.
Ok? Então 2 minutinhos para vocês fazerem aí a questão. Vamos pensando aí, gente. Vamos lá, gente? Foi aí? Conseguiram fazer? Então é o seguinte, vamos lá para a gente entender aí, né, o gabarito. Qual é? Gabarito letra A conquista de direitos civis para a população negra. Tá? Então, para explicar por que as outras estariam incorretas, como a gente falou, né, a conquista dos direitos civis, liberdade de ir e vir, certos direitos fundamentais, né, exatamente, os direitos civis sendo aqueles mais básicos de todos, direitos fundamentais para a população negra, direitos civis, direitos políticos, até acabavam entrando nesse caso aqui também. Lembra do discurso lá do Malcolm X que eu tinha falado, né, a urna ou a bala? Mas ele está falando do caráter do Martin Luther King aqui, a ideia mais de integração. Então vamos lá, letra B. O apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Martin Luther King defendia uma integração pacífica, como a gente falou, né? Eu tenho um sonho em que crianças brancas e negras vivam lado a lado. Como é que ele vai apoiar um ato violento? Não, um movimento pacifista. Martin Luther King, para explicar, é um pastor da Igreja Batista, né? Você pode perceber isso talvez até pelo próprio nome dele. Martin Luther significa Martinho Lutero, né? O fundador do luteranismo e aí o responsável pelo início da reforma religiosa. Aí a letra C, a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Ele não está defendendo nada de nenhuma questão religiosa. Ele pode ser um pastor, sim, mas ele não defende uma questão religiosa. Ele defende o movimento negro, direitos do movimento negro. Então também, o ponto não é esse, né? A incorporação dos negros no mercado de trabalho não fala nada, absolutamente nada sobre o mercado de trabalho. A questão não é essa, como eu falei, a questão dos direitos. E a letra E, a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Também não é uma questão de se isso faz parte ou não do modo de vida americano. Isso faz, queira, né, no caso, um grupo racista ou não, isso faz parte do modelo de vida americano. Então é uma luta por conquista de direitos civis, especificamente.
Então, espero que tenham acertado aí, gente. Como eu falei, qualquer dúvida, se não entenderam alguma coisa, manda para cá, né, a sua dúvida, que a gente acaba trabalhando aí, ok? Uma coisa que eu queria falar com vocês a respeito exatamente do Martin Luther King, um comentário. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, a gente está falando para o Brasil inteiro, e o que acontece é que Martin Luther King é um ponto bastante relevante, só para exemplificar isso, caiu no Enem no ano passado e caiu na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui no ano passado também. Então é algo que aparece com frequência nos vestibulares, é bom que você saiba. Tem pergunta aí, gente, dos alunos? Vamos lá? Quais foram os direitos mais relevantes conquistados pelos brasileiros? Grato pela atenção, parabéns pela aula. Fernanda Braga de Almeida, tá? Pô, muito obrigado aí, Fernanda. Bom, então agradeço aí pelo elogio. E é o seguinte, com os direitos mais importantes conquistados pelos brasileiros, sinceramente é um pouco difícil a gente mensurar esse tipo de coisa. Dizer, esse direito é mais importante do que aquele. Depende muito da época, né? Por exemplo, a abolição da escravidão para os que eram escravos foi, sem dúvida, o direito mais importante conquistado por eles. Depois, né, pelos trabalhadores lá, durante a Era Vargas, a conquista das leis trabalhistas também foi uma conquista super relevante, né? Então, assim, varia muito, depende muito da época. Por exemplo, você dizer do fim da escravidão agora em 2013, isso não é um problema pra gente. A gente não convive com a escravidão. Mas, obviamente, lá, né, em 1888, era um problema seríssimo no Brasil. Assim como nos anos 30, o fato das leis trabalhistas não serem cumpridas, ou praticamente não existirem, na verdade, no Brasil, também era um problema seríssimo para os trabalhadores. Não é um problema tão sério assim pra gente hoje em dia, né? A ideia da gente não ter direito a voto durante a ditadura militar, né, ou a eleger o nosso presidente da República, era um problema seríssimo, coisa que hoje também não é. Então são vários. Seja em qualquer outro país, na Argentina, etc. Então o que acontece? Temos lá as leis. Qual é o papel da justiça? Fazer as leis? Não. Quem faz ou não faz as leis, quem faz ou desfaz as leis, são deputados e senadores. Essa é a atribuição deles. Um juiz não tem nada a ver com isso, não tem obrigação nenhuma com relação a isso, não tem poder nenhum com relação a isso. Qual é o poder do juiz? Dizer se aquelas leis estão sendo cumpridas ou não. O juiz pode concordar com a lei, o juiz pode discordar da lei. Não cabe a ele fazer esse tipo de interpretação. Cabe a ele apenas garantir que elas serão cumpridas. E se elas não estão sendo cumpridas, o dever do juiz é punir essa pessoa. Então, diz-se, por exemplo, que no Brasil não se pode roubar. Eu roubei. Cabe ao judiciário, cabe à justiça determinar a minha pena por ter roubado. Tá? A questão acaba sendo essa. Ela não faz as leis, ela garante que as leis vão ser cumpridas, né, no caso, através do julgamento, se elas foram cumpridas ou não. Ok? Essa é a ideia fundamental da justiça, para garantir essa convivência, né? Porque senão, como eu falei lá no início da aula, vira aí, pô, bunda lelê, cada um faz o que acha melhor, né? Então, pô, eu quero roubar tudo que meus vizinhos têm, vou lá e faço. Vira a lei do mais forte, é o estado de caos absoluto, né? A morte para todo mundo. Para impedir que nós acabemos vivendo exatamente nesse estado de natureza caótico, das pessoas se matando a todos os momentos em busca do que elas querem, a gente estabelece as regras, estabelece as leis, né? Então, para não entrar numa disputa com outra pessoa por, sei lá, uma propriedade, uma mulher ou qualquer coisa do que seja, nós determinamos ali as leis, né? E elas têm que ser cumpridas. Se não forem cumpridas, as pessoas serão julgadas por essas violações. Bom? Então vamos lá. E aí é o seguinte, a base das leis no país qual é? É uma Constituição. Isso é importante, tá? Porque a Constituição ela acaba sendo chamada ali de lei fundamental ou carta-mãe. Porque ela é como se fosse a lei das leis.
A Constituição não vale tanto para o que eu, Lucas, ou você, a Fernanda, ou você em qualquer outro lugar aí, por exemplo, do Brasil, pode ou não pode fazer. A Constituição serve para dizer o que as leis dizem ou não, o que as leis podem dizer ou não. Por exemplo, a gente diz aqui, né? A chamada de lei fundamental ou carta-mãe estabelece as bases nas quais as leis de um país poderão ser criadas. Você não vai ter na Constituição dizendo o que acontece se uma pessoa roubar pão na esquina. Tá? Então ela diz, né, o que as leis têm que seguir para elas poderem ser criadas. Assim entende-se que nenhuma lei pode ir contra o que está na Constituição, ou seja, ser inconstitucional. Se eu quiser criar uma lei, por exemplo, no Brasil, determinando aí, né, o tratamento diferente de brancos e negros, por exemplo, né, sei lá, aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, eu não posso. Porque a nossa Constituição diz que é proibido você ter esse tipo de discriminação. Então, pela nossa Constituição, brancos e negros têm que ser tratados da mesma maneira, absolutamente da mesma maneira. E se não forem tratados, cabe à justiça julgar as pessoas que não estão tratando. Se alguma pessoa se sente discriminada, ela deve procurar a justiça, porque ao procurar a justiça, ela terá o seu direito garantido, seu direito preservado, né? Então defende, né, no caso, seu interesse. O papel da Constituição é isso, né? É garantir um conjunto de regras básicas as quais todas as leis têm que seguir. Ok? Bom, então vamos fazer mais uma questãozinha aqui, né, com base já na ideia da Constituição e tudo, de novo do Enem do ano passado. É um comentário que eu acho que eu falei com vocês que a competência 3 caiu bastante no ano passado, né? Mas só para simbolizar, a habilidade 12, especificamente que a gente está falando agora, tiveram 3 questões, são as 3 que eu tirei para a gente fazer aqui hoje, tá? Então 3 questões trabalhando justiça. Pô, 3 de 45 de humanas, só de uma habilidade é um número bastante representativo. Tá? Foi a habilidade que mais teve questões, junto com outras, né? Tiveram outras 2 que também tiveram 3 questões. Mas a habilidade 12 foi bastante significativa, ok? Então vamos lá na questão. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. Isso aqui é um trechinho da Declaração de Direitos. Aquela Bill of Rights que a gente falou lá atrás, né? Então lembra aí, cara, a Declaração de Direitos, lá da Inglaterra, tá? Então é a Declaração Fundamental da Inglaterra lá de 1689. Então a tradução dela, aquele papel que estava manchado ali que a gente viu antes. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é indispensável, aqui no terceiro parágrafozinho, né? Indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos. O que são os parlamentos? São os deputados, são os congressos, né? Então você é obrigado a chamar aí, no caso, no Brasil nós temos aí, no caso, né, um congresso composto por 2 câmaras. É o Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Lá na Inglaterra você também tinha, já desde essa época, 2 câmaras. Diferente das nossas, é verdade, mas 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, ou seja, para os nobres, e a Câmara dos Comuns, para os não nobres. Burgueses, poderiam ser até, no caso, se algum camponês enriquecesse, podia entrar ali, tá? Mas principalmente burgueses. Então, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. São esses os parlamentos que ele está falando aí. Então, repara, o rei não pode tomar decisão nenhuma sem chamar, no caso, né, ou nenhuma das principais decisões do país, na verdade, sem chamar o parlamento, para dizer o que o parlamento acha disso. Então, se o rei decide entrar em guerra contra a França, mas os nobres, lá na Inglaterra, os nobres e os burgueses dizem, não podemos entrar, não pode entrar. Repara, se existe isso, se existe a Declaração de Direitos, não existe absolutismo. O rei não pode fazer o que ele quiser. Se ele pudesse fazer o que ele quisesse, ele iria entrar em guerra e dane-se, né? Não é o caso. Na Inglaterra, por esse documento, o rei é obrigado a fazer esse tipo de consulta. Ok? Então essa é a Declaração de Direitos para você se localizar. Declaração de Direitos, Bill of Rights, como eu falei, Inglaterra, século XVII. Falando ali da importância de convocar o parlamento. Convocar, no caso, essa ideia aí, né, do Congresso. Então vamos lá na questão. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa, ou seja, a diferença inglesa, e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente em, atenção nisso, então primeira parte da resposta, o que é diferente da Inglaterra, segunda parte da resposta, o que é comum no resto da Europa, Europa continental, a Inglaterra é uma ilha, ela não faz parte da Europa continental. Por Europa continental você pensa Portugal, Espanha, França, etc. Tá? Então, respectivamente em, letra A, redução da influência do Papa, teocracia, bola. Limitação do poder do soberano, absolutismo. Casa. Ampliação da dominação da nobreza, república. Ou dado. Expansão de força do presidente, parlamentarismo. E aí a última é restrição da competência do Congresso, presidencialismo. 2 minutinhos para você pensar aí, gente. A gente já volta com a resposta.
Vamos lá, gente? Fizeram aí? Então, o gabarito aí, né, acaba sendo B de bola, né? Limitação do poder do soberano, absolutismo. Como eu falei, a peculiaridade inglesa, a diferença da Inglaterra, o poder do soberano, o poder do rei é limitado, ele não tem poder à vontade, e o comum na Europa continental da época era o absolutismo. Só você lembrar lá, né, quando a gente comentou antes, que a Declaração aí de Direitos do Homem e do Cidadão vai acabar encerrando o absolutismo na França só 100 anos depois da Declaração de Direitos lá na Inglaterra, né? Então a gente acaba eliminando aí as outras alternativas, né? A redução da influência do Papa não é uma questão na Inglaterra nesse momento, né? O Papa já não tinha muita influência lá, a reforma religiosa já tinha cuidado disso, né? A ampliação da dominação da nobreza também não é a grande questão, tá? Aí depois a expansão da força do presidente, não tínhamos presidentes, eram reis, sim. A Inglaterra até hoje tem uma rainha, né? Ela pode não mandar, pode ser uma figura decorativa, meramente decorativa pela questão da tradição, mas ela está lá ainda, não é um presidente. E a restrição da competência do Congresso, muito pelo contrário. Você tem, na verdade, a ampliação da competência do Congresso, a ampliação do poder do Congresso. Então, são as alternativas que você tinha aí, a questão alternativa B de bola, tá? Então, acertaram aí? Foi todo mundo bem? Conseguiu fazer uma boa? Essa acho que até estava um pouco mais tranquila, até talvez do que a anterior. Se você conseguiu entender o texto direitinho e tudo, ficou uma questão não tão complicada. Ok? Mas, se qualquer dúvida, manda aí pra gente e aí a gente acaba sanando. Ok? Então, seguindo, gente, vamos lá. Vamos entrar agora, né, já que falamos das constituições como um todo, vamos começar a falar das nossas constituições, que é o que importa pra gente. Numa boa, não é muito interessante, não é muito importante para você que você saiba a Constituição da Argentina, né? Ou que você saiba a Constituição da França, ou sei lá, da Inglaterra, qualquer coisa assim. Isso não vai te trazer grandes vantagens. Agora, é importante que você saiba as constituições da história do Brasil. Porque o que é importante você saber de uma Constituição? Se é ela que determina todas as leis, por uma Constituição, você tem uma noção, mais ou menos, de como as pessoas daquela época ali pensavam, né? Mais ou menos, né? Então, as pessoas da Constituição, por exemplo, de 1824, a Constituição do Império, pensavam mais ou menos dessa maneira, não achavam isso tão absurdo assim. Depois já foi diferente. Para você começar a se localizar, tivemos 7 constituições na história do Brasil. Vou comentar das 7 aqui, sem problemas, tá? Agora, das 7 constituições, primeira coisa para mostrar. O número de constituições acaba sendo minimamente representativo, né? Ele acaba mostrando alguma coisa com relação à estabilidade ou instabilidade histórica de um país. Se ele funcionou com um governo sólido, com um governo tranquilo, ou se ele passou por muitas rupturas, muitas transformações ao longo da sua história. Ok, beleza. Temos 7. Isso demonstra que o Brasil, né, ao longo dos seus aí, quase 200 anos de vida, não foi um país dos mais sólidos, dos mais tranquilos. Muita coisa mudou aqui no país, principalmente no século XX. A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora, só para fazer a comparação, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma Constituição só. Desde lá, né, de 1783, quando a Constituição foi proclamada, lá atrás, né, justamente no século XVIII, né, até hoje, a mesma Constituição, lá uma folha só, frente e verso, tá, com poucos artigos, foram acrescentados alguns artigos fundamentais, depois foi crescendo a Constituição. Mas são as emendas, né? Mas você tem, né, uma Constituição só. Então mostra que a história americana foi um pouquinho mais estável, um pouquinho mais calma do que a nossa. Mas eu sempre falo isso e digo, né, por outro lado, tá, a gente pode não ser os Estados Unidos, mas olha o lado positivo. A gente também não é a Venezuela, que teve 17 constituições. Então melhor ter 7 do que 17, né, então menos mal, assim, pelo menos. Bom, então é o seguinte, vamos lá começar com a primeira de todas, a Constituição de 1824. É a primeira Constituição brasileira, o Brasil fica independente em 22. Em 24 está estabelecida essa primeira Constituição que determina como forma de governo a monarquia. Essa é a Constituição Imperial brasileira, aí a cara ali do nosso monarca, nosso primeiro imperador, né, o primeiro governante aí do Brasil, Dom Pedro I, bonitinho aí nessa foto, né, cobrindo ali o pescoço todo, cheio de medalhas e tudo, tá? Então, é o nosso primeiro governante, é ele quem faz essa primeira Constituição. Entende? É a única Constituição Imperial do Brasil, ou seja, durante todo o Império essa Constituição valeu. Tá? Ela valeu para o primeiro reinado, ela valeu para a regência, ela valeu para o segundo reinado. Dom Pedro II, lá, o velhinho, bonzinho, lá com a barba grande, branca e tal. Pois é, esse cara também governou com a mesma Constituição. As regras eram as mesmas. Tá? A gente só vai mudar a Constituição, só vai mudar as regras gerais quando a gente mudar a forma de governo. Lá no 15 de novembro, né, quando a gente proclamar a República em 1889. Então ali a gente começa a mudar as regras. Aqui não, vão ser as mesmas regras aí por 70 anos. Tá? Foi bastante sólida essa Constituição, durou bastante tempo. Então, primeira coisa, o que tu tem que saber de uma Constituição? O básico dela. O que ela determina? Tá? Tipo, forma de governo. Qual é a forma de governo que ela estabelece?
uma monarquia. Então o Brasil é governado por esse cara, tá? Então como eu falei lá, cara, Dom Pedro I é o governante brasileiro, é uma monarquia. Quando ele morrer, quem vai assumir no lugar dele? Seu filho, aí, né? Então vai ser uma monarquia hereditária. Então quando ele sair fora, quem assume, né, no caso, é o segundo aí, né, após ele. Além da monarquia, o que mais essa Constituição estabelece? O fato dela ser outorgada. O que é outorgada? Outorgada é que ela não foi votada, ela foi imposta. Isso é importante que você saiba, tá? Então não foram os deputados que decidiram, vamos fazer a Constituição dessa maneira. Não, não. Quem fez a Constituição? Dom Pedro I e amigos, tá? Então seus ministros elaboraram a Constituição com o apoio, com o aval, né? Aí, com a certificação de Dom Pedro I. Então é ela que estabelece isso. Não teve o voto dos deputados. Ok? Então você tem, né, o fato dela ser outorgada. É importante que você saiba isso. É uma das poucas constituições outorgadas na história do Brasil. A maioria foi votada. Além disso, o voto, como é que ele é estabelecido? É censitário. O que é um voto censitário? Você precisa de uma renda mínima para votar. Então ele não é um voto universal. Não é todo mundo que pode votar. Só algumas pessoas podem votar. Então voto censitário é exatamente por conta disso. Tá? Algumas votam, outras não podem votar. Por quê? Com base na renda. Se eu ganho, digamos, 10 mil reais por mês, eu posso votar. Se eu ganho 15 mil reais por mês, eu posso me candidatar a deputado. Tá? Agora, se eu ganho menos, se eu ganho 9.999, eu estou proibido de votar. Tá? Então o voto censitário estabelece isso. Se considera que apenas as pessoas com uma renda mínima, né, pessoas com dinheiro suficiente para o que chamam na época de influenciar a sociedade, se você ganha bem o suficiente, aí você pode votar. Se não, meu amigo, sinto muito, você aceita aí, né, os governantes que serão escolhidos para você. Se repara, é uma Constituição elitista nesse sentido, ela é excludente. Só alguns decidem. A grande maioria aceita. Para você ter noção, o índice máximo de pessoas aptas a votar, né, durante todo o Império Brasileiro foi 9% da população. Nunca nem 10% foram aptos a votar, nunca nem 10% puderam votar. A grande maioria do tempo as pessoas que puderam votar eram muito poucas, né, apenas aqueles extremamente ricos. Além do voto censitário, também é uma Constituição escravista. Se estabelece que no Brasil haverá escravidão. Já tinha lá na colônia, durante a época de dominação de Portugal, vai continuar rolando agora durante o domínio aí do Brasil Imperial. Então sim, o Brasil é um país com escravidão. Vão ter escravos ali. Os direitos, lembra como eu falei antes, valem para os cidadãos. Agora, um escravo não é um cidadão. Então um escravo não tem direito, não pode reclamar. Ok? O escravo, antes de ser cidadão, é propriedade de alguém. E a propriedade é sagrada. Ninguém pode invadir a minha casa e roubar minha televisão. Ninguém pode invadir a minha casa e roubar meu escravo. Meu escravo é minha propriedade. É extremamente cretino e extremamente cruel você pensar esse tipo de coisa. Mas a escravidão, né, foi, acho que eu diria, o ponto mais baixo da história da humanidade. Né, e você acabava tendo isso perfeitamente aceito pela maioria das pessoas na época. Tá? Então você tem essa questão. É uma Constituição escravista. Além disso, estabelece o regime do padroado. O que diabo seria o padroado? Aí aqui é um ponto interessante. Essa Constituição determina que o Brasil tem o seu governo oficialmente um governo católico. O Brasil é um país católico nesse momento. Ok? O regime do padroado determina isso. O governante brasileiro, esse cara, bonitinho de novo aí, Dom Pedro I, é o chefe supremo da Igreja Católica no Brasil. Então ele dá as ordens na Igreja Católica aqui no Brasil, porque ele é o representante escolhido pelo Papa. Seria mais ou menos isso. A visão seria essa. Tá? Então o que acontece? Já que ele é o chefe da Igreja Católica, quem paga a conta é ele. Então ele tem que pagar os salários de bispos, tem que pagar os salários, né, dos cardeais, de todas as pessoas aqui no Brasil, todos os membros da igreja aqui no Brasil. Em compensação, ele tem o direito de escolher quem serão esses bispos. Então se ele não gosta de um bispo, ele tira o bispo. Ah, mas o Papa gostava. Não importa, o governante, né, o chefe da Igreja Católica no Brasil, tá certo, o Papa está acima dele, mas o chefe no Brasil, quem cuida disso, porque quem paga a conta, é Dom Pedro I. Então Dom Pedro I tem esse direito. Isso é o regime do padroado. Tá? O Brasil é oficialmente um país católico, Dom Pedro I tem a obrigação de pagar os salários dos membros da Igreja Católica, de expandir o catolicismo, então ele é responsável por garantir que a maioria da população será católica, e em troca ele tem o direito de nomear, né, indicar aí os bispos. Beleza? Sem problemas? Essa é a ideia, então, do regime do padroado, uma ideia que acabou funcionando nessa época. E o nosso vestígio aí, a nossa ideia de termos os feriados católicos como feriados nacionais até hoje, dia de Nossa Senhora e coisas do tipo, vem, né, exatamente aí da época do Império. Na época do Império fazia total sentido isso em função do regime do padroado. Tá? E o último ponto talvez seja o mais significativo disso aqui. A Constituição brasileira não vai seguir a visão básica lá do Montesquieu, lá do iluminismo, né, e tal, o pensador iluminista, que dizia que o poder tem que ser dividido em três.
A ideia de que um poder só geraria corrupção, né? Então o absolutismo não poderia existir. Essa era a visão do Montesquieu. Então o poder tinha que ser dividido em três. Quais são os três? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, que a gente está estudando na aula aqui de hoje. Tá? Então é o seguinte, poder judiciário, já falamos, julgar as violações nas regras. Poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, essa galera. Qual é a função desses caras? Criar as leis que o judiciário vai julgar, por exemplo. Poder executivo, prefeito, governador, presidente da república. Função do poder executivo, garantir que as leis criadas lá pelos deputados, tá, sejam executadas, sejam cumpridas. Não é à toa que, por exemplo, a polícia obedece ao poder executivo. É ela que garante, ou deveria garantir, que as leis estão sendo, né, no caso, executadas, estão sendo cumpridas. E se alguém violar, aí é com o judiciário. Então são esses os três poderes fundamentais. Pela ideia do Montesquieu, três poderes independentes. Um não influencia no outro. O presidente da República não pode virar para o Joaquim Barbosa, lá no STF, e falar, solta fulaninho que está preso. O presidente da República não pode se meter e falar, cria a lei tal, tá? Porque para os deputados e senadores, porque eu quero que crie. Né? Não pode determinar esse tipo de coisa. Enquanto isso, o Renan Calheiros, lá no Senado, não pode virar para o Joaquim Barbosa e falar, solta fulaninho. E o Joaquim Barbosa não pode virar para Dilma e falar para Dilma, prende esse claninho. Tá? Então, quer dizer, você vai ter, né, no caso, três poderes independentes, cada um, né, separado um do outro, nenhum é mais poderoso que o outro pela definição e nenhum pode se meter com o outro. Então, cada um tem a sua atribuição, cada um faz o seu, tá? Então é aquela, o presidente não pode, né, no caso, ir contra uma lei que ele não gosta. Cara, a lei existe, ele tem que fazer ela ser cumprida, e é assim que funciona. Por isso a importância de você saber, né, no caso, na hora de votar, você votar bem para um deputado, um senador, um vereador. É ele que diz como você vai viver a sua vida. É ele que faz a Constituição, é ele que faz a lei. Pela ideia de Montesquieu, os três poderes são independentes. Aqui é a minha interpretação. Você pode concordar ou pode discordar, tá? Mas a minha interpretação é que um dos três poderes é mais forte que os outros dois. O poder legislativo acaba sendo mais poderoso que os outros. Porque, repara, o judiciário vai julgar se alguém violou ou não uma regra. O executivo vai fazer com que a regra seja cumprida. E o legislativo vai criar a regra. Então, é o legislativo que diz como eu e você vivemos. Por isso eu diria que é até mais importante você saber em quem está votando para deputado, senador, vereador, etc., do que você saber para quem você está votando para prefeito, para presidente, para governador. Porque esse cara, né, vai dizer o que o prefeito, o presidente, o governador, esse deputado, esse vereador, esse senador, que vai dizer o que o presidente, o prefeito e o governador podem ou não fazer. É ele que cria as regras. Por isso a importância. Né? Isso é meio triste, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem essa cultura muito forte de valorizar o voto no legislativo. Normalmente é aquela, você sabe quem votou para presidente, mas quem você votou para vereador? Ah, votei no cara aí que era filho da vizinha, pô, o maluco é gente fina, eu fui lá e votei no cara. Cuidado com isso, tá, cara? É esse cara que diz, né? O filho da vizinha pode ser gente fina, mas de repente não é um canalha na hora de criar uma lei. De repente não é um corrupto ou qualquer coisa do tipo. E é ele que vai dizer como você e eu podemos viver. Então não dá muito poder para um cara que você não confia integralmente. Né? A questão acaba sendo essa. Interessante a gente falar disso agora, considerando toda a discussão que o Congresso está passando, do voto aberto e coisas do tipo. Né? Para que você saiba como o cara que você colocou lá está votando. Então é importante você saber esse tipo de coisa. O voto não é dele, o voto é seu. Né? É importante que você saiba como ele está votando. Ok, bom, então como eu falei, aqui é diferente do modelo do Montesquieu. Não são três poderes, são quatro. Tem um quarto aí, diferente, o poder moderador. E de quem é o poder moderador? O poder moderador é desse carinha aqui, né? Então é dele. O poder moderador é exclusividade do imperador. O poder moderador está oficialmente, só existiu nessa Constituição, só no Império, está oficialmente acima dos outros três. Então o poder moderador está lá em cima. O judiciário determinou uma coisa, o moderador vira e fala, não, é não. Aí o legislativo criou uma lei, o moderador vira e fala, não, é não. O poder moderador é exclusividade do imperador, só ele pode usar. E funciona quase como uma palavra final. É tipo a tua mãe em casa, né? Alguma coisa assim, a ordem final é dela, é o poder moderador. Tá? Então, cara, você decidiu ali, discutir com seu irmão, estabeleceu que é assim que vai funcionar. Virou tua mãe e falou, não, é não, quem manda é ela, e ponto final. E é tua mãe, tá? Não é teu pai não, normalmente é tua mãe. Então a questão é essa, né? Temos aí essa ideia do poder moderador funcionando exatamente nessa lógica. Ele, Dom Pedro I, estabelece isso. Foi extremamente criticado por conta disso, teve um governo super complicado, super instável por isso, tanto é que não é à toa. 7 anos depois, aí, né, em 24 é feita a Constituição, em 31 ele está derrubado, ele abdica ao trono. Um dos grandes motivos foi isso aí, o poder moderador. Muita gente vai reclamar muito do poder moderador no Brasil, dizendo que Dom Pedro é um absolutista, Dom Pedro é um autoritário, porque, mas ele fez Constituição, se tem Constituição não tem absolutismo, ele não pode fazer o que ele quiser. Mas tem Constituição, mas ao mesmo tempo ele pode fazer o que ele quiser, porque tem lá o poder moderador. Então ele poderia, né, no caso, tomar a decisão que ele achasse melhor.
é criticado por ser autoritário, vai acabar sendo derrubado por isso. Só uma curiosidade muito rápida com relação a isso. Número de vezes que Dom Pedro I de fato usou o poder moderador, mesmo sendo chamado de absolutista, autoritário. 0. Nunca usou o poder moderador. Poderia ter usado, não quis. Por isso foi conhecido, né, por muita gente como um liberal, um cara aí no caso que respeitou minimamente o governo brasileiro na época e tudo, tá? Então você teria essa visão aí, né, de algumas pessoas, a sua oposição acabou tendo mais força e conseguiu derrubar lá o Dom Pedro, ok? Então essa é a primeira Constituição Imperial. Lembra, não valeu só para ele, tá? Valeu para ele, Dom Pedro, valeu para, no caso, o período regencial, quando ele sai, valeu para Dom Pedro II, seu filho. Até a proclamação da República foi essa regra aí que valeu. Escravidão, como eu falei, padroado, voto censitário, tudo, tá? Poder moderador, tudo. Aí chegamos na segunda Constituição brasileira, a primeira republicana, Constituição de 1891, né? O facsímile da Constituição dos Estados Unidos do Brasil com Z ainda, né? 1891, tu vê que tá velho o negócio, antigo, tá? Então, vamos lá. 1891 foi a primeira Constituição republicana. São 6 republicanas. Falei que são 7 no total, só uma no Império, 6 na República. Então o que você entende? Todas as constituições a partir dessa daqui foram republicanas. Todas. Essa é a primeira. Então, como eu falei, o que você tem que saber de Constituição? Feijão com arroz. Coisas do tipo forma de governo, quem vota, tem escravidão, sim ou não, relação com a igreja. Coisas desse tipo. Essa é a primeira a estabelecer a República. Não vou repetir isso, mas todas as posteriores vão ser republicanas, obviamente. Tá? Então temos lá, né, também a divisão dos 3 poderes, tá? Então 3 poderes diferentes. A primeira estabeleceu os 3 poderes. Acabou o moderador, acabou o quarto. Aqui são os 3 tradicionais. Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Então a gente segue essa linha daqui e daqui em diante também todas vão ter só 3 poderes, tá? Não se mexeu mais nisso. A exceção foi lá do Império, que a gente já viu, tá? O Estado laico, isso é um ponto bastante interessante, bastante discutível no Brasil, né? Qual é a ideia do Estado laico? É o contrário do padroado. Pelo padroado, o Brasil era católico. Pelo Estado laico, o Brasil não tem religião. Então qual é a lógica? O Brasil não tem uma religião definida. Pelo amor de Deus, isso não quer dizer que o Brasil é um Estado ateu. Você pode ter a sua religião em casa, não tem problema nenhum. Ninguém vai fazer crítica com relação a isso daqui. Mas o governo brasileiro não tem religião nenhuma. Não quer dizer que o governo brasileiro não acredita em Deus, tá? Mas ele não tem nenhuma religião oficial. Ele não é budista, batista, católico, judeu, qualquer coisa. Não. O Estado brasileiro é o Estado brasileiro. Então é a ideia, né, de que você vai acabar tendo uma separação entre política e religião. Coisas diferentes, assim como a política não deve se meter na religião, a religião não deve se meter na política. Independente da sua religião, é assim que deveria funcionar. Essa é a primeira a estabelecer o Estado laico no Brasil e daqui em diante também todas vão acabar determinando isso, tá? Falei que é um ponto um pouco contraditório, né, que a gente vai ter no Brasil com relação a isso daqui. Por quê? Porque apesar de você ter aí a denominação do Estado laico, você pega o nosso dinheiro lá, até hoje a gente diz que é um Estado laico, e está lá escrito no dinheiro, Deus seja louvado. Então já é um negócio meio religioso. Apesar de ser um Estado laico, a gente acaba tendo, por exemplo, os feriados católicos como feriados nacionais. Também é um negócio um pouco discutível aí, né? Então a gente tem, por exemplo, a nossa Constituição atual, a Constituição de 88, a gente vai falar dela no final da aula, a nossa Constituição atual, o início dela é o seguinte: nós, os deputados, o preâmbulo, né? Tipo um cabeçalho. Nós, os deputados aqui reunidos em nome do povo e em nome de Deus, tá? Então tá lá, em nome do povo e em nome de Deus determinamos. Aí várias coisas, o Brasil é um Estado laico. Então nós determinamos em nome de Deus que o Brasil não tem religião. Peraí, tá meio esquisito isso, né? Mas o Brasil tem uns pontos meio esquisitos, tá? Então assim, ao longo da nossa história a gente teve algumas coisas meio esquisitas. Tom Jobim tinha uma frase que eu achava ótima para explicar o Brasil e por isso que eu acho que a história do Brasil é tão interessante. O Brasil não é para principiantes, não é fácil de entender. Tu pode entender fácil a Argentina, pode entender fácil os Estados Unidos, o Brasil não. Porque o Brasil é a terra das contradições, né? Isso acaba sendo uma delas. Então isso é uma curiosidade com relação ao Estado laico, instituído desde 1891, a gente vê que na prática não é tão bem assim que ele funciona. Se determinamos, por exemplo, que os feriados católicos são feriados nacionais, os feriados de qualquer religião evangélica também tinham que ser. Os feriados judaicos também tinham que ser, islâmicos também tinham que ser. E aí esse feriado todo dia do ano, ninguém ia trabalhar, ia ser uma maravilha, né? A gente passava em casa o tempo todo. Mas não é assim que funciona. Ok? Bom, então o Estado laico. Tem pergunta aí, né? Manda lá, vamos lá. Como ficavam as outras religiões do Brasil com a Constituição do Império? Muito bom, boa pergunta, legal, cara. Então vamos lá. Como ficavam as outras religiões do Brasil com a Constituição do Império? A gente falou, o Brasil era oficialmente católico. E o resto? O que aconteceu com o resto? Não pode existir? Pode, em casa. Em casa e em templos, ok, beleza. Você tem ali o templo, né, uma sinagoga judaica, por exemplo, uma mesquita, a islâmica. Tudo bem, não tem problema. Mas esses templos não podem ter caras muito específicas.
gente tem que ter uma arquitetura mais ou menos parecida com a de uma igreja católica, para não chamar atenção na rua. A ideia é essa. Isso pode. Agora, você só pode praticar o judaísmo, o islamismo ou qualquer religião que você tenha dentro desses templos ou dentro da sua casa. Você não pode fazer uma procissão na rua. Então, uma marcha, por exemplo, dos batistas é proibida. Uma marcha, por exemplo, dos judeus é proibida. Isso é proibido. Na rua não pode. O Brasil é católico, oficialmente católico. Isso lá durante o Império. Uma marcha católica podia, sem problema nenhum. Tá? Então, cara, você quer ter a sua religião? Tenha dentro da sua casa e dentro da sua igreja. E a sua igreja não pode chamar atenção na rua ali. Sua igreja tem que ter aquela carinha normal de igreja, parecida com a igreja católica. Tá? Então, essa era a ideia ali no Império. Tá? Então, funcionava dessa maneira. Como eu falei, não era proibido, mas também estava bem longe de ser incentivado. O governo meio que tentava abafar. Ok? Mas boa pergunta aí, gente. Então, vamos lá. Manda aí sua pergunta, tá, gente? Aqui pra gente e a gente vai respondendo. Além do Estado laico, o último ponto dessa Constituição, o voto universal com restrições. Por que com restrições? Não é mais censitário, não tem mais nada a ver com a renda, ele agora é universal. Então eu ganho R$1 por mês ou eu ganho R$1 milhão por mês, posso votar da mesma maneira, desde que eu não seja uma mulher, desde que eu não seja um analfabeto, desde que eu não seja um praça. O que é um praça? Militar sem patente, soldado, tá? Marinheiro, coisa do tipo. Então a galera lá de baixo, né, a base, que constitui de fato, assim mesmo, a grande maioria dos membros do Exército, da Marinha, esses caras não podem votar, tá? Por que eles não podem votar? Porque tem a ideia da hierarquia das Forças Armadas. Poderia haver o caso, né, então para se evitar que esse caso aconteça, a gente faz isso, poderia haver o caso de um general, alguém superior a ele, qualquer coisa, virar e falar, vote em fulaninho, ele teria que votar, né? Então para impedir esse tipo de coisa, a gente institui, né, exatamente a ideia de que os praças não podem votar. Os religiosos é a mesma coisa, tá? Então os membros de ordem, jesuítas, beneditinos, franciscanos, agostinianos, também não podem votar, fazem um voto de obediência ao Papa. Então se eles obedecem ao Papa, seu voto não é livre, não podem votar. E mendigos também não, é exigido, né, no caso, uma comprovação da sua residência para poder votar. Mulheres, analfabetos, praças, religiosos e mendigos não votam. Repara, você exclui muita gente aí, tá? Isso é um ponto interessante porque a última eleição censitária, 9% da população podia votar. A primeira votação republicana, a primeira votação universal, ou seja, todo mundo poderia votar, quantas pessoas podiam votar de fato? 1,5% da população. Porque tirando mulheres, tirando analfabetos, tirando praças, tirando religiosos e tirando mendigos, você tirou 98,5% da população brasileira. Porque a grande maioria, cerca de 80%, talvez um pouco mais de 80% da população, era analfabeta. Então, com essas pessoas sendo analfabetas, elas não podiam votar. Você elimina quase todo mundo aí. Ok? Então, por conta disso, é um voto universal que, contraditoriamente, super curiosamente isso, acabava, né, exatamente sendo mais excludente do que o voto censitário. Então, é bem inacreditável, como eu falei, o Brasil não é para principiante, não é fácil de entender. O voto censitário permite que mais pessoas votem do que o voto universal, pelo menos no primeiro momento. Tá? Bom, então é o seguinte, cara, a segunda característica que você tem aí, né, desse voto universal é que ele é aberto. O que é o voto aberto? Isso é particularmente interessante da gente falar nesse momento, como eu falei, por conta do voto aberto lá dos senadores. Os senadores e deputados votam com a proposta de eles votarem de maneira aberta, por quê? Para que você, cidadão, saiba no que ele está votando. Para que você, cidadão, saiba no que o seu representante que você escolheu decidiu. Então, para você se sentir representado ou não por ele, para você repetir o voto nele ou nunca mais votar naquele cara. Tá? Então a ideia é essa. Beleza, o voto dele é aberto lá dentro. Agora, quando você vai votar para escolher o seu representante, o nosso voto hoje é fechado, é secreto. O voto nessa época era aberto. Por que o voto era aberto? Para você começar a entender isso daqui. O voto era aberto porque a ideia, né, é que justamente você, quando terminar de votar, vai receber um comprovante dizendo em quem você votou. Esse comprovante ficaria ali com você e a ideia inicial era para evitar fraudes. Caso haja um escândalo de fraudes, você apresenta o seu comprovante e o voto será recontado. O problema é que se você leva um comprovante para casa, é muito fácil de outra pessoa mais forte, mais poderosa, controlar o seu voto. Eu viro para você, sou um grande fazendeiro numa cidade do interior de qualquer estado brasileiro, viro para você e falo o seguinte, se você não votar no meu candidato, se você não chegar aqui com o nome dele no seu papelzinho e apresentar em cima da minha mesa, eu te mato. E aí você vai lá e vota. E você vai votar em quem? No meu candidato. Você tem que apresentar esse nome depois. Se não for o nome que eu quero ali, eu te mato. Então, cara, você fica com um voto muito facilmente comprado. O resultado das eleições aqui, né, durante essa fase chamada República Velha, essa foi a Constituição da República Velha, são os recordes históricos de corrupção.
Podemos ter muito problema com fraude e corrupção hoje em dia, em vários âmbitos, mas a gente nunca vai chegar aos pés dessa época. Você tem incidência, por exemplo, de eleições, cara, que em média, presidentes da República eram eleitos com 95% dos votos. 95% dos votos significa que 5% das pessoas não votaram nele. E se 5% das pessoas não votaram nele, cara, tipo, só a família do cara não votou no outro cara. Só a família do candidato de oposição. Quer dizer, todo mundo votou no cara. Numa boa, acho que se Jesus Cristo concorresse à presidência, ele não teria 95% dos votos. Né? Então você acaba, né, justamente tendo uma fraude assim, muito descarada com relação a isso. Chegou ao ponto ridículo de você ter um candidato a governador sendo eleito com 104% dos votos. O cara era um candidato tão bom, mas tão bom que os mortos se levantaram para votar nele. Né? Então todo mundo gostava do cara, até os mortos. Então assim, mostra que a fraude era descarada e não tinha nem esforço para esconder. Hoje em dia, pelo menos, se tenta esconder, né? Tem um mínimo de respeito aí, pelo menos, com a gente nesse sentido de, tipo, não vai fazer a gente tão de otário assim. Fazem de otário, mas não tão de otário quanto faziam nessa época. Bom, então o voto é aberto, isso aqui fadou essa Constituição ao fracasso, obviamente. É uma Constituição extremamente corrupta e marcou uma fase, como eu falei, a fase mais corrupta da história do Brasil, por conta do voto ser aberto. E por fim, o voto é facultativo. Isso eu acho que é um ponto positivo, né? Que o voto, o governo faz muito propaganda de que o voto é um direito e um dever. Assim, o conceito fundamental é que se é um direito, não é um dever. E se é um dever, não é um direito. As coisas são contraditórias. Porque se é um direito, eu posso usá-lo ou não, se eu não quiser. Se é um dever, eu sou obrigado. Né? Então, quer dizer, fica um negócio meio esquisito. Eu acho que o voto sempre deveria ser um direito. A gente quer decidir o que é melhor para o país, vai lá e vota. Agora, tem gente que não, que tem orgulho de bater no peito e falar, não, porque eu não gosto de política. Acho que deveria ter vergonha desse tipo de coisa, mas tem orgulho, né, de falar, eu não gosto de política. Né? Então, já que você não gosta de política, alguém que gosta vai decidir as coisas por você. A questão é essa. E sendo o voto facultativo, quem não gosta de política pode ficar em casa. Não é obrigado a sair de casa para ir lá votar e escolher alguém que ele não queria estar escolhendo. Né? E quem gosta de política vai lá para tentar fazer um país melhor, tentar fazer uma mudança significativa. Então, essa Constituição tinha o voto facultativo, na minha opinião, era um ponto positivo. Hoje em dia não é mais, ele é obrigatório. Então, você sabe que todo mundo tem que ir lá, querendo ou não, tem que ir lá votar. Virou um dever, deixou de ser um direito. Nessa época, pelo menos isso de positivo tinha, era um direito. E aí é o seguinte, a próxima Constituição é de 34, né, a chegada de Getúlio Vargas ao poder, e quem zoneou com as nossas Constituições foi Getúlio Vargas. Tá? Porque o cara vai chegar no poder e vai fazer uma série de mudanças ali, né, com relação à Constituição. A gente teve duas Constituições só com Getúlio Vargas. Primeira aqui em 34. Foi a mais curta, tá, da história do Brasil. Aí a foto, né, como é que era bonitinho, Getúlio Vargas. Lembra o pinguim, o inimigo do Batman, né? Então tá ali o Getúlio Vargas. Você acaba tendo, né, justamente... O Vargas, como eu falei, é o cara que zoneou, e essa Constituição é a menos importante. Durou 3 anos só. É a menos importante nesse sentido, mas ela traz mudanças significativas. Vamos falar delas ali, por exemplo. Ela incorpora as leis trabalhistas, as primeiras leis trabalhistas do país, né, ou as principais leis trabalhistas do país, na verdade, criadas por Getúlio Vargas. Ou seja, tinha leis trabalhistas na Primeira República incipientes, não funcionavam. Aqui começam a funcionar e estão na Constituição. É uma garantia maior disso. Jornada de trabalho de 8 horas, aposentadoria, direito a férias, coisas que estão melhorando a vida do trabalhador, um dos direitos que a gente tem. Né? Então os direitos trabalhistas são incorporados por essa Constituição de 34. Segundo ponto que ela acaba trazendo, o voto é universal, ok, tá? E incorpora as mulheres pela primeira vez, isso é um ponto bastante interessante. Nenhuma Constituição até então levava em consideração as mulheres. Essa é a primeira a dizer que as mulheres podem votar. Agora, cuidado, tá? Isso é um detalhe, mas isso já caiu em alguns vestibulares, então é bom que você saiba. Qualquer mulher pode votar? Não. Que mulheres podem votar? As funcionárias públicas. Todas as mulheres que trabalham para o governo têm o dever, porque aqui o voto é obrigatório, tá? Então ele deixa de ser facultativo e se torna obrigatório. Todas as mulheres funcionárias públicas têm o dever de votar nesse momento. As funcionárias públicas. As outras são consideradas como se fossem donas de casa. E dona de casa não tem que decidir de política. Essa era a visão, pelo menos, lá, né, nessa época aqui em 34. Ok? Então você tem ali a incorporação das mulheres, pela primeira vez elas podem votar, mas não são todas. Daqui a pouco a gente vai ver que todas vão passar a poder votar. E pela primeira vez o voto é secreto. A ideia de Vargas era, a Primeira República não funcionava, a República Velha não funcionava. Por quê? Porque era corrupta. E era corrupta devido ao voto aberto. Então, por conta disso, vamos encerrar com esse problema. O voto passa a ser secreto. Com o voto sendo secreto, é muito mais difícil se comprar voto no Brasil. De fato, você tem uma medida um pouco mais democrática mesmo com relação a isso. Ok? Essa foi de 34, vamos lá na de 37, tá? Então, ali, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, já melhorou, né? Saiu o Z e entrou o S, né? De 1937, acaba sendo ali, né, a Constituição desse momento. É a Constituição mais autoritária da história do Brasil.
tá? Ela estabelece a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil, aqui em 37. Ele já estava no poder antes, mas a ditadura, de fato, dele, chamado Estado Novo, é criado nesse momento. Repara, a Constituição foi outorgada de novo, não foi votada, Vargas e amigos fizeram a Constituição, tá? Então, ele e os ministros se juntam e outorgam aí essa Constituição. Tipo de medidas só para mostrar que é uma Constituição tensa. Executivo e legislativo nas mãos do presidente, ou seja, o presidente cria as leis, tá? E o presidente cria as leis e, ao mesmo tempo, ele é o responsável por executar essas leis. Então, quer dizer, cara, você tem uma concentração de poder enorme nas mãos do presidente. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele só não julga, né? Mas ele diz o que vai ser feito e ele vai acabar, né, determinando o cumprimento dessa lei, tá? Tem aí pergunta de aluno, gente? Vamos lá? Estou amando a aula, parabéns. Aí da Nunes Company Materiais Didáticos, da Jéssica. Valeu, Jéssica, muito obrigado. O elogio é sempre bem-vindo aí, gente. Fico bastante feliz com isso, ok? Valeu, Jéssica, obrigado de novo, tá? Valeu. Bom, então temos ali o Executivo e o Legislativo nas mãos do presidente, tá? Além disso, o que mais? Eleições indiretas para presidente. Isso aqui é uma sacada genial aí do Vargas, no final das contas. O que significa uma eleição indireta? Não é o povo que vota no presidente. Tá? Então não é o povo que escolhe quem vai ser o presidente da República. É indireta, não é direta. Ok. Então é o seguinte, se é indireta, quem escolhe normalmente? Os deputados, né? Então deputados, os senadores, os representantes do povo que vão eleger. Só tem um probleminha aí que a gente falou, né? O legislativo está nas mãos do presidente. Se o legislativo está nas mãos do presidente, não existem deputados e senadores. Para que vai existir um deputado ou um senador se quem decide as leis é o presidente? Só para existir, para usar terno e ficar bonito? Não, né? Então o que acontece? Você tem, né, no caso ali, o presidente da República nesse momento sendo escolhido de maneira indireta. Agora, se não tem deputado e senador, quem vai escolher ele? São os únicos políticos federais do país. São os ministros. Então, repara na sacada. Eu sou o presidente. Eu te escolho como meu ministro. E agora é você quem pode escolher o presidente. Quem você vai escolher? A mim, né? Só para constar, por essa Constituição daqui, o número de reeleições era indefinido. Então eu podia estar sendo reeleito, e reeleito, e reeleito, e reeleito, e reeleito. Na boa, se essa Constituição estivesse valendo até hoje, Getúlio Vargas seria o presidente do Brasil, mesmo morto. Né? Estaria no poder direto. Nunca seria derrubado. Né? Por conta disso, as eleições são indiretas e ele é escolhido pelos seus próprios amigos. Ele vai estar sempre no poder. Então, é bastante autoritário isso daí. Né? A outra medida é a extinção de todos os partidos políticos. Se não tem deputados e senadores, não tem por que ter partido. Né? Não faz sentido você ter um partido político no contexto justamente em que você acaba tendo, né, o presidente tomando essas decisões. Então eles são eliminados. Isso é uma exclusividade brasileira, tá, gente? É uma ditadura apartidária. A Alemanha nazista é unipartidária, o partido nazista é único. A Itália fascista é unipartidário, é o partido fascista. O Brasil é apartidário, não existe nenhum partido, então é literalmente Vargas e amigos, tá? As pessoas que ele gosta ali governando do lado dele. Então assim, tá bem pesada a Constituição, né, cara? Só para ficar um pouquinho mais branda, a gente pega o último ponto aí, né, que é a pena de morte, tá? Primeira Constituição determinar a pena de morte no país, acaba sendo bastante violenta também, né, a Constituição. Primeira republicana, desculpa, gente, pela imperial, você já estabelecia isso. Mas aqui, se o presidente não gostar de você ou achar que você fez alguma coisa, você pode ser condenado à pena de morte, tá? Então se estabelece isso no país, ok? Pergunta aí, gente. Manda lá, pergunta. Aí do Thiago Santos. Excelente aula, professor, parabéns, está muito interessante. Obrigado pelo elogio aí, Thiago, valeu mesmo. Uma lei não cumprida pelo judiciário, o executivo é obrigado a fazer o judiciário cumprir tal lei? Não, como eu falei, né? Qual é a questão? Quem decide, na verdade, se a lei está sendo cumprida ou não é o judiciário. Cabe ao executivo tentar cumpri-la, tá? Agora, se houve uma violação, quem vai decidir é o judiciário. Entende isso? A palavra final, na verdade, com relação a isso, se ela foi cumprida ou não, é o judiciário. Então, assim, como eu falei, é proibido roubar pão. Cabe ao executivo impedir que eu roube pão. Mas digamos que eu consegui. Eu fiz alguma coisa e eu consegui roubar pão. E aí, é o executivo que resolve comigo? Não é mais. Passou do poder do executivo. O executivo tinha que impedir que eu fizesse. Agora, já que o executivo não conseguiu impedir que eu fizesse, o judiciário vai dizer o que acontece comigo. Entendeu? Então é ele que vai dizer 5 anos de cadeia, ou pagamento de cesta básica, ou qualquer coisa. Tá? Então a determinação acaba sendo a palavra final, nesse sentido, é o último recurso, o judiciário. É para impedir aí, no caso, né, que o cara faça isso, viole uma regra e fique tudo bem. Tá? O primeiro passo, como eu falei, é o legislativo, ele cria a regra. O segundo é o executivo, ele faz com que a regra seja cumprida. E se ele não conseguir fazer a regra ser cumprida, aí vai para o judiciário, dizer qual vai ser a punição para quem não cumpriu. Beleza? Então vamos lá, gente. Seguindo aí.
Constituição de 1946, acabou a ditadura de Vargas. A ditadura de Vargas acaba ali no final da Segunda Guerra Mundial. Temos aí em 1946, esse cara aí, né, é o segundo presidente mais feio da história do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele não tinha pescoço, como você pode reparar. É um general do exército, foi eleito democraticamente, tá? Ali você vê, né, só a cabecinha dele direto no uniforme, cadê o pescoço? Não existe. Então ele acaba assumindo, né, no caso, a presidência da República nesse momento. É eleito presidente, para assumir em 46, pega uma Constituição, isso é um macete para você de Constituição, tá? Anota isso porque é um negócio importante. A Constituição sempre vem para negar a anterior. Por quê? Porque se a anterior estivesse valendo, então não tinha por que rasgar ela e fazer uma nova, né? Então se a de 37 foi autoritária, a de 46 vai ser liberal. Depois da de 46 vem da ditadura militar, que é autoritária. Depois da ditadura militar vem a nossa atual, que é liberal. Então é sempre isso, tá? Uma autoritária, uma liberal. Uma autoritária, uma liberal. Só para lembrar com exemplos que a gente já viu lá de antes. A de 1891, a primeira da República, foi para contrariar do Império, né? E depois, a de 34, a primeira de Vargas, foi para contrariar a primeira da República. Por exemplo, lá na do Império você tinha o voto censitário. Na outra você acaba tendo o voto universal. Além disso, o que mais? Depois, na de 34, né, você tinha, enquanto na de 91 você tinha o voto aberto, na de 34 você tem o voto secreto. Então é sempre contra a anterior. Essa é democrática. Essa também é bastante simples, é bem tranquila, porque ela meio que volta ao normal. Ela vai restabelecer muita coisa da de 34, 12 anos antes, né? Que era mais normalzinho ali na época de Vargas, antes de vir o Estado Novo e acabar zoando tudo, né? Então o retorno da autonomia do Legislativo, não é mais o presidente que controla. Voltamos a ter deputados e senadores no país. Retorno das liberdades individuais, o fim da pena de morte, por exemplo. Você pode ter partido político e coisas do tipo também nesse momento, tá? A extinção da pena de morte, como a gente tinha comentado, tá? E a ampliação do voto feminino. Esse é o ponto importante. É a primeira Constituição a determinar que todas as mulheres podem votar, todas as maiores de idade. Não tem mais aquela distinção de funcionária pública ou não. Essa é a grande novidade que ela traz, é a primeira Constituição com todas as mulheres podendo votar. Beleza? Grande novidade dela aí. Pergunta aí, gente. Vamos lá? Isso aí, galera. Participando, tá certo. Vamos lá. Associação Amparo aos Praianos do Guarujá. Pergunta do Andrei. Professor, se a atual Constituição diz que negros e brancos têm os mesmos direitos, cotas não seriam inconstitucionais? É uma boa pergunta, tá? Uma ótima pergunta, isso na verdade. Mas na verdade não. É uma discussão super profunda isso. Andrei, é uma discussão bastante complicada, bastante complexa essa daí, mas para você começar a entender, cota não é uma exclusividade brasileira. Não foi a gente que inventou isso. É um negócio que vai aparecer lá nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, depois da lei dos direitos civis, que a gente falou do Martin Luther King, tá? Então, beleza, a gente começou com as cotas lá. Agora, segundo ponto, né? Brancos e negros são iguais, mas qual é a questão? Lembra dos direitos sociais que a gente falou? Garantir as condições para que todos possam usufruir desses direitos iguais? Educação igual para todo mundo, saúde igual para todo mundo. Pois é. Quando você estabelece a ideia de uma lei de ação afirmativa ou de uma cota, por exemplo, você parte do pressuposto de que as pessoas não são tratadas iguais. Então é a ideia, né, de que tratar os desiguais como iguais acaba favorecendo a desigualdade. Você tem que favorecer essa igualdade, tá? Então para favorecer essa igualdade a gente acaba tendo esse ponto aí, né, na verdade, das cotas sendo uma compensação, uma espécie de compensação. Ok, Andrei? Bom, vamos lá. Além disso, 1967, a Constituição da ditadura militar, né? A junta promulga nova carta. Eleição indireta para presidente, ele é escolhido pelo Congresso. Predomínio do poder executivo, acima, né, portanto, dos outros poderes. Proibição do direito de greve, tá? Então, de novo, autoritária contra a liberal que a gente teve lá de 46, tá? Então mostra aí os seus probleminhas e a pena de morte voltando, né? Todas as ditaduras gostam bastante da pena de morte, assim você cala a oposição, tá? E por fim, a nossa atual, a de 1988, ali o Ulisses Guimarães, deputado segurando ela na mão no momento que ela foi feita. É a que vale hoje para o Brasil. Eleições diretas, contrariando a ditadura militar. A função social da terra. O que significa isso daí da função social da terra? É a ideia em que você acaba tendo, né, justamente que a terra não está ali apenas como propriedade. A terra tem uma função a cumprir. Qual é a função que a terra tem a cumprir no final das contas? Ela tem que garantir a produção de alimentos, né? Então se eu tenho uma terra enorme e eu não quero fazer nada com essa terra, eu não posso. Vamos ter que passar por uma reforma agrária nessa terra. A nossa Constituição atual determina a reforma agrária através disso. Então se eu tenho uma terra gigantesca, porque eu quero, sei lá, tomar banho de sol nessa minha terra gigantesca do tamanho do estado do Mato Grosso, não posso. Eu tenho que produzir alguma coisa, para evitar fome no Brasil, por exemplo. Tá? Então a função social da terra é a primeira a incorporar o voto do analfabeto. A gente viu que o analfabeto é excluído desde sempre no Brasil, né? Aqui em 88, o analfabeto pode votar. Não precisa mais saber ler e escrever aí para você acabar votando no país. Ok? Então, tem uma última questãozinha aí para vocês, gente, só para a gente ler rapidinho. São excluídas de votar nas assembleias paroquiais.
Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, os que não tiverem uma renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então, é a Constituição primeira lá que a gente falou, a Constituição Política do Império, questão do Enem do ano passado, tá? Como a gente tinha falado antes aí. Então, aquela exclusão às pessoas que não podem votar no país. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição é sempre fruto da sua época. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto aos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir. Aí as alternativas, gente, aí um minutinho pra gente fazer. Beleza? Vamos lá. Foi, gente? Então, para a gente fechar nossa aula aí, gabarito acaba sendo letra D de dado, tá? O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. O objetivo da Constituição era garantir exatamente isso, a manutenção daquela elite no país. Lembra que eu falei que a Constituição era escravista? Beleza? Galera, é isso. Então foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Continuem acessando aí para a gente continuar acompanhando o nosso curso e nos vemos mais para frente de novo. Sou o Lucas Cabral, professor aqui do Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Para desenvolver